está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Voltando aqui, galera, para o mais Lambisgoia Cast sobre a Sociedade da Justiça. Hoje nós vamos falar do legado, né? Porque a gente falou no último episódio sobre a sociedade, agora nós vamos falar sobre o legado da Sociedade da Justiça. E para falar sobre o legado da Sociedade da Justiça, trouxemos de novo a nossa Sociedade da Justiça, Lambisgoia. Com vocês, Bruno Castro. E aí, galera, beleza? Vamos lá, mais uma vez, tentar salvar o mundo, né? Como Sociedade da Justiça. Da Lambisgoia. Koba! Diga lá! Cá estamos! Hoje eu vou revelar o nome dele. Renegado! Opa, estou aqui, vamos lá. Então, bora falar do legado da Sociedade da Justiça. Galera, é o seguinte, eu acho que para falar da Sociedade da Justiça, o primeiro grande marco, na minha opinião, é a entrada da Canário Negro na Liga da Justiça. Porque, principalmente como legado, né? Que ela era filha da Canário original, e se eu não estou enganado, numa história de crossover entre a Sociedade e a Liga da Justiça, ela acaba vindo para a Terra 1, ela sai da Terra 2, onde ficou a Sociedade da Justiça, né? E veio para a Terra 1. Como é que é? É isso mesmo? Entre Justice League of America, 73 e 74, foram apenas 2 números. O que acontece? Um vilão, né, estelar chamado Aquarius, que ele era uma estrela consciente, ele tinha sido, milhões de anos atrás, tinha sido banido para errar pelo multiverso, né? Ele acaba atingindo a Terra 2, ele é confrontado pelo herói chamado Starman, né? O primeirão, né? Ted Knight. Ted Knight usa o bastão cósmico contra ele e Aquarius, como sendo um ser estelar, né? Uma estrela viva, ele se fortalece, né, com esse bastão, ele toma o bastão para ele e ganha altos poderes mágicos. Ele tinha varrido todas as pessoas da Terra 2 de dimensão, exceto a Sociedade da Justiça, que estava sendo protegida por um campo de força místico de Senhor Destino. O Tornado Vermelho tinha sido enviado para a Terra 1, para a Liga da Justiça, para pedir ajuda. Só que durante semanas, ninguém estava prestando atenção no que ele falava. Então, a Liga vai para a Terra 2, então, depois dessas semanas todinhas, né, esse pessoal dentro do campo de força, sabe-se lá como fizeram para comer, para dormir, para número 1, número 2. O Seu Destino já não aguenta mais, deixa o campo abrir e uma sugestão hipnótica que Aquarius tinha deixado sobre eles imediatamente funciona. Ele coloca os membros da Sociedade da Justiça, todos, ainda o marido de Canário Negro, que era o Larry Lance, sob o domínio dele, né? E eles vão atacar a Liga da Justiça. Foi aí a primeira aparição, né? Não exatamente a primeira aparição, mas a primeira vez que se admitia, né, que havia um Superman na Terra 2 e outro na Terra 1. Até então, isso era uma coisa implícita. Já sabíamos que tinha Mulher Maravilha na Terra 2, já sabíamos que tinha um Robin na Terra 2, e acredito que o Batman também, Batman era mencionado, se não me engano. Pois bem, nesse confronto, o que acontece? O marido de Canário Negro, ele é morto por Aquarius.
A Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça fazem o funeral e Aquário aparece no funeral para zombar deles. Os dois Lanternas Verdes, o Alan Scott e o Hal Jordan, então eles devisam um plano. Eles atraem Aquários até o universo de antimatéria, de Keyword. Os dois Lanternas cobrem os corpos dele com a energia dos seus anéis, para se protegerem. Aquários não tem exatamente uma energia para se proteger e ele é desintegrado devido à coalizão de antimatéria com matéria. Canário Negro não vê mais sentido em ficar na Terra 2, porque tudo lembrava o marido dela, e resolve pedir asilo na Terra 1. Aí nós entramos em outra questão, uma questão que é bastante complicada durante o pré-crise, foi a origem da segunda Canário Negro. Ainda nos anos 50, por aí, Canário Negro, ela fez dupla com o Johnny Trovoada. Só que aí depois deixou Johnny, né? Porque na verdade eles nunca namoraram, né? Nem nada, mas Johnny gostava dela. É porque Cova, ela surgiu nas histórias do Johnny Trovoada. Sim, exatamente. Ele não sabia, ela aparecia, fazia umas coisas, ele não sabia se ela era uma vilã ou uma heroína. Ela exatamente, aparecia... ela posava como uma criminosa, mas era justamente para se infiltrar em anéis do crime para poder desbaratá-los. Uhum, e sempre usava o Johnny. Isso. Sempre fazia ele de bobo, vamos dizer assim. E aí ela acabou ganhando história própria. Sim. Uma coisa assim, vamos dizer... Só um comentário, é uma coisa semelhante ao que aconteceu com a Mary, The Girl of Mil Gimmicks, né? Sim, a irmã de Sideral. Isso. Que era o irmã adotiva de Sideral. Ela apareceu primeiro nas histórias do Sideral e depois ela acabou ganhando história própria. E no caso, nos dois casos, as histórias da Canário Negro substituíram as histórias do Johnny Trovoada. E essa Mary, The Girl of Mil Gimmicks, as histórias dela acabaram substituindo as histórias do Sideral. Na mesma revista. Incrível. Só tirar uma dúvida aqui sobre o marido dela, ele aparece nos anos 40 também ou só depois nos anos 70 aí? O Larry... no final dos anos 40, né, se eu não me engano, acho que no princípio dos anos 50, é porque depois esse é o detetive particular? É um detetive particular, Larry Lance. Né? Então, ele apareceu já no começo das histórias dela. Um pouquinho depois. Primeiro ela fez par com o Johnny Trovoada e depois é que apareceu Larry Lance. Não, sim, mas nas histórias dela solo, ele já aparece na primeira história. Até, acho que aquela historinha... É um roubo de um carregamento de caminhões, uma coisa assim, se não me falha a memória. Até Alex Toth, né, que é o que a gente conhece como character designer das primeiras fases de Super Amigos, ele desenhou o Canário Negro. Aí, ainda sobre a segunda, né, que você tinha me pedido um adendo, né? Vamos lá. A segunda, Canário Negro. E a primeira, Canário Negro, larga Johnny Trovoada. Ela se casa com Larry Lance. Eles têm uma filha. Só que chega o vilão da Sociedade da Justiça, o Wizard, né, que é o William Asmodeus Zard, chamado o Mago, o Bruxo, vai depender muito da editora, né? Na Abril parece que era o Mago e na Ebal era o Bruxo. Ele lança uma maldição sobre a menina, que ela fica com gritos hipersônicos. Não dá para controlar e o que o grito atinge, né, saia quebrando tudo. Aí é que está uma questão de moral muito duvidosa dos heróis, né? Canário Negro pede ajuda de Johnny. O Johnny Trovoada pede ao gênio para dar um jeito na situação. O que acontece? A filhinha, né, do Canário Negro, ela posta em animação suspenso na dimensão Relâmpago. O gênio, né, que é chamado Relâmpago, faz com que todos eles esqueçam a existência dessa criança. Para eles, foi como se ela tivesse morrido.
Só muitos anos depois, né, a Canário Negro iria descobrir, né, que, na verdade, quem migrou da Terra 2 para a Terra 1 foi justamente a filha. No momento que ela ia para a Terra 1, né, a mãe ia para a Terra 1, o que acontece? Ela começa a sentir dores e descobre, né, Superman descobre que ela estava com câncer, devido à radiação de Aquários. O Gênio faz outra coisa muito moralmente questionável, que é transferir as memórias da mãe para a filha, o corpo da filha. Mas Deixa peraí, Cova, só explica que radiação de Aquários é essa? Ele, como eu lembrei, ele era uma estrela viva. No caso, ele tinha mandado um ataque contra Canário Negro, só que quem se colocou no meio do ataque, um ataque de energia, foi o Larry Lance para salvar ela. Só que a radiação da energia já tinha contaminado ela. Ela ia morrer de qualquer jeito. Então, o Gênio coloca os corpos de Larry Lance e da Canário Negro original na dimensão do relâmpago, e a Canário Negro, filha, né, vai para a dimensão da Terra 1 com as memórias da mãe. Mas aí, no caso, a mãe era muito mais velha que ela, não? Assim, como é que o pessoal não reconhecia, né? Assim, tipo... É como eu tô te falando, essa é uma origem muito pé sem cabeça, que realmente... E parece que foi o Jorge Pérez não, foi o Marv Wolfman que escreveu essa história. Agora, Marv Wolfman não é o... autor de Crise, o escritor de Novos Titãs, né? Não, aliás, quem escrevia nessa época era o Jerry Conway. Jerry Conway. Liga da Justiça Jerry Conway, nessa época, eu acho. Deixa eu dar uma pesquisadinha. E tô até pensando pela memória. No caso, essa Canário, a filha, ela não tinha cabelo preto, usava peruca, era isso? Agora eu não tô lembrado. É pós-crise isso aí. Ambas, desde o começo, ambas sempre foram morenas. Foram morenas. Elas usavam uma peruca loira. Uhum. E na primeira história já foi mostrado, na primeira história solo da Canário Negro, já foi mostrado que ela era dona de uma loja de flores. E só lembrando que você fala história solo, ela não tinha revista própria, né? No caso, era aquelas revistas que eram vários compilados, né? Aí tinha a historinha dela, isso, né? Isso, aí dentro, mas tinha a história do João Trovoada. Aí ela entrou como personagem secundário nas histórias de João Trovoada e foi participando. Depois de um tempo, ela ganhou uma história solo dela, só que essa história solo dela entrou no lugar da revista da história de João Trovoada, entendeu? Eu tô vendo que ela aparecia na revista do Flash, provavelmente é lá, e sempre na All-Star Comics, então seria provavelmente na revista do Flash. Perdão, essa questão aí que eu tinha dito que era Marv Wolfman que tinha escrito, não, foi o Roy Thomas. Só podia. Meu Deus. Só podia. Ele sempre que ele escreve certas coisas. Exato, é Roy Thomas, que ele que escreveu. Pode falar, né? Não, é que ele adora. Não, eu até fiz uma pausa dramática, porque ele sempre que ele escreve, ele tem umas coisas umas histórias que ele escreve são, como diz o Cova numa conversa há anos atrás, sobre o Comando Invencível, né, na All-Star Squadron, tem umas histórias que são ruins da peste. Bom, essa é a frase. Agora ele escrevendo Conan é outra coisa. Conan mas ele escrevendo Vingadores é completamente o contrário. Posso só falar uma curiosidade sobre o Roy Thomas, que eu tô lendo todas as revistas do Lanterna Verde, aí na revista número 1, ele dá várias sugestões na seção de cartas. Aí eu acho que ele nem era escritor nem nada ainda, então ele vai lá dar várias sugestões pro Lanterna Verde e tal. Aí tá lá o nome lá, Roy Thomas, de Missouri. Aí, cara, eu acho que é o mesmo cara, né? Porque eu acho que ele só escreve pra descer bem depois. Sim, ele tá nos quadrinhos, né? Ele, ainda menor de idade, Filho de Vulcano 50, foi escrito por Roy Thomas. Pra Charlton Comics. Vulcano, Deus Vulcano, né? Que é a contraparte romana de Hefesto. É um dos personagens que eu adoro da Charlton, que eu acho que ele é muito relegado assim pro deixar de lado, entendeu? E não se junta com, vamos dizer assim, os grandes da Charlton. Porque naquela época as 3 maiores editoras, na minha opinião, era a Marvel, a DC e a Charlton, né? Dos anos 60, pelo menos.
É uma coisa que é muito bom lembrar também, que a gente brinca muito aqui, principalmente sai da minha boca, né? Que eu não leio as histórias antigas que eu não dou conta mesmo. A leitura, a narrativa, para mim, não bate. Para mim, pra vocês terem ideia, eu não curto ler X-Men do Dos Claremont, anos 60. porque tem. Não, do Claremont. Eu já não Claremont dou é conta dos anos por conta- 80. Mas aquele monte de balão absurdo que ele descreve tudo, o cara vira do lado, virou de lado. Colossus lança Wolverine através de não sei o quê. Cara, aquilo é um saco. Ele descreve tudo o que está acontecendo, aquilo é um porra. Mas eu acho um porra, mas a gente tem que lembrar para quem está ouvindo aí que o que a gente faz hoje é uma análise até anacrônica, né? Porque a gente está equiparando com a narrativa de hoje, que é mais tranquilo, mais suave, muito mais visual, né? Mas é só para fazer um disclaimer mesmo. Porque eu acredito que tudo foi influência de quadrinhos de outras partes, né? Por exemplo, nos anos 60 tinha, por exemplo, anos 60, 70, tinham muitas histórias em revistas europeias que muitas vezes não tinham nem balões, mas você entendia tudo. Mas o método Marvel era bem isso, né? De descrever tudo, nossa. O Stan Lee fazia muito isso a ação está acontecendo e tem o balão descrevendo. Descrevendo o que a ação está fazendo. Coisa desnecessária às vezes. Mas às vezes também tem o seguinte: você pegar um personagem, um desenhista ruim, né? Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo ali. Né? Mas é justamente isso que eu ia falar. Assim, no caso, no meu caso, eu tento evitar saber quem é que está escrevendo ou desenhando qualquer história, porque eu acho que você fica meio influenciado. Nossa, esse cara já fez história ruim, não, já vai ler com ou um viés já não gostando, ou um viés já gostando, dependendo do escritor. Eu geralmente gosto de ir e ler a história mesmo, e depois procurar quem foi, entendeu? Principalmente as antigas. Antes da Corporação Infinita, o que aconteceu? Eles tiveram a ideia de matar o Batman da Terra 2 para dar mais, como é que eu vou dizer, status pro Robin e pra Caçadora da Terra 2. Para eles aparecerem mais. Aí eles falaram, vamos matar o Batman da Terra 2. O que foi uma grande besteira, né, na minha opinião, porque a gente viu, por exemplo, a gente leu o que é do morcego, né, só para fazer um parâmetro. Foram várias e várias edições até Batman confrontar Bane na mansão Wayne e ser aleijado pelo Bane, né? Ou seja, ele estava muito cansado, muito exausto e tal. Vamos voltar para o Batman da Terra 2, né? Aí chega o cara praticamente em 2 edições, ou foi em uma, Bill Jensen. Eu lembro que ele tinha ganhado poderes do Frederick Valks, né, que era um servo dos Lordes do Caos. Bill Jensen havia sido um criminoso que tinha sido mandado para a cadeia por Bruce Wayne em sua identidade civil. Como consequência, Bruce Wayne se tornou comissário de Gotham City, substituindo o James Gordon da Terra 2. Frederick Valks dá poderes a ele foge da cadeia, vai parece que as Torres Gêmeas de Gotham, ele quer o Bruce Wayne. Ele não chama pro Batman, ele quer Bruce Wayne. Né? Ele começa a desafiar os policiais, desafiar todo mundo. Ele dá um cacete na Sociedade da Justiça. Então, o Bruce Wayne, ele coloca o traje dele de Batman, né, que ele já não colocava há anos, pra confrontar esse cara. Chega lá, começa a trocar cacete com ele, aguentando rajadas que derrubaram o seu destino. Sem morrer aí. Caminhava pra frente do cara e quando se atracou com ele, a máscara tinha rasgado ele e o Bill Jensen viu que era o Bruce Wayne. Ele ficou numa ira tão grande que ele causou uma explosão que matou os dois. Na frente de Caçadora, a filha dele. E eu acho que isso foi filmado e depois o mundo inteiro ficou sabendo que o Bruce Wayne é o Batman. Tanto que nas histórias seguintes, o Robin e a Caçadora, eles estavam usando o uniforme deles, o traje, mas não usavam máscara. E todo mundo já sabia quem eram eles.
qual era a intenção de Frederick Valks? Ah, Frederick Valks, ele estava tentando conjurar, né? No caso, ele queria certos membros da Sociedade da Justiça para ser componente de um ritual que ia fazer desaparecer todos os super-heróis da Terra 2, bem como qualquer memórias a respeito. Qualquer coisa material, né? Assim, fotos, imagens, histórias, lembranças, tudo nunca ia ter tido heróis na Terra 2. Ele foi frustrado e o Senhor Destino aproveitou a energia residual daquele ritual para fazer o mundo esquecer que Bruce Wayne e Batman eram a mesma pessoa. E, consequentemente, Gente. o Robin e a Caçadora. Ah, não, só queria contar mais uma coisa. Foi nesse tempo que tinha a brincadeira da Poderosa, né? O desenhista, a cada Wallace história, Lodge. ele foi aumentando um pouquinho o tamanho do busto, dos seios da Poderosa. Aí, vamos dizer, depois de um tempo, não sei quem percebeu, e aí tinha um momento que tava enorme, pô. Aí o editor percebeu e mandou parar. Ah, mas até hoje ela é conhecida assim, por uma personagem de seios enormes. Voltando ao assunto do legado, uma pergunta para vocês que são mais conhecedores do que eu. A Canário Negro é a primeira filha de um membro da Sociedade da Justiça? Eu acho que a surgir Acho que sim. tipo assim, a surgir que eu tô dizendo pode ter acontecido assim, depois que nem a gente falou que a história... A gente falou na episódio anterior, na parte 1, né, que depois tem as histórias do All-Star Squadron, que são histórias nos anos 80, só como se fosse durante a guerra, ou seja, retroativamente, entendeu? Mas, então, pode ser que tenha sido criado isso retroativamente, outros tenham sido criados antes dela. Mas ela Não, foi mas a eu estou primeira, falando sim. cronologicamente nas publicações. Eu acredito acho que é a sim. primeira. Sim. Acredito que sim. Beleza. Gente, ó... Porque a Fúria, né? A Fúria, que era a Alita filha da Mulher Trevor. Maravilha. Filha da Mulher Maravilha da Terra 2, ela só foi aparecer em Wonder Woman 300, de fevereiro de 83. É a mais a antiga membra da... Corporação Infinita. Assim, sem contar, no caso Sideral, né? Sideral foi criado na Segunda Guerra, né? Mas, assim, filho mesmo, né? Acho que foi mais antiga a aparecer cronologicamente. Eu acho que depois da Canário foi a Caçadora, eu acho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, Caçadora. Caçadora foi nos verdade, anos a Caçadora 70. na década de 70 já Isso. tem. Quando então, o Batman morre, ela já aparece. Mas Cova, deixa eu fazer... Perdão, foi Caçadora. Foi Caçadora, filho do Batman da Terra 2. Né? Helena Wayne. Mas uma coisa, dessa questão de filho aí, o Robin não conta como um filho, não? Seria o primeiro que já apareceu desde o início. Mas... Também tem por exemplo, o Sand, né? Que é o sidekick do Sandman. Sim. Não, mas aí a gente vai ele falar era de sidekick, sobrinho dele, né? na verdade. Então, mas é sidekick. Aliás, não era... vocês acham? E na verdade ele não era nem categoria. sobrinho direito. Ele é por causa... Assim, ele era sobrinho da Diane Belmont, que era a companheira, né, de Sandman. Na verdade, parece que eles nunca se casaram realmente, mas viviam juntos, né? Porque eu acho assim, só para contextualizar e não bagunçar, vamos tratar legado como os filhos que vieram depois, e os sidekicks são da época, né, cara? Eles já estão lá. Mas sidekicks são legados também, né? Não, sim, mas eu estou falando o legado deles também, o legado da Era de Ouro, você entende? É por aí que eu acho que a gente... Tudo bem. Então, aproveitando que a gente estava falando da Alita Trevor, né, a filha da Diana com o Steve Trevor na Terra 2, que era a personagem Fúria, e ela fez parte de uma outra equipe. Essa, sim, foi a primeira equipe legado da Sociedade da Justiça, foi a Corporação Infinito. Como é que surgiu a Corporação Infinito, Renegado? Não, antes eu só queria dizer que Lita Trevor é diminutivo de Hipólita Trevor. A Mulher Maravilha Terra 2 deu o nome dela da avó. Só chamava de Lita. Eles estavam parece que... Eu não me lembro direito, vou pedir ajuda aqui ao Cova,
Eles estavam Pois numa não. história numa história e a Sociedade da Justiça chegou um grupo de heróis que eram vamos dizer, os filhos, vamos dizer assim, da Sim, Sociedade da Justiça. filhos e E protegidos. eu não me lembro por que exatamente. Você lembra, Cova? Eles queriam se juntar à Sociedade da Justiça. E a Sociedade da Justiça não aceitou. Só que aí passou pro grupo deles a Poderosa e a Caçadora. Ficou assim no A começo. Poderosa não se conformou de a Sociedade da Justiça ter esnobado os mais jovens, né? O Sideral também, né? E o Sideral até pegou os estúdios estelares, que era de propriedade dele, e fez de QG do grupo. Acho que era Hollywood, né? Se não me engano. Acho que era. Uhum. Aí teve também os filhos do Lanterna também, né? Que é a Jade e o Manto Negro. Exatamente. E teve mais alguém que teve filho nessa parte? Sim, o filho de Carter Hall. É o Escaravelho. Era o Escaravelho de Prata, né? Que é o Daniel. Depois não, virou... Daniel não. Não, Daniel é o filho Hector dele. Hall. Hector Hall. Hall. Daniel é o Sandman que substituiu o Sandman depois, que era neto do Falcão da Noite, para quem não lembra da Abril, né? Tinha uma divisão bem Falcão da Noite. A nomenclatura diferente. Ficava até mais fácil de não misturar os personagens. Agora, ambos eram Hawkman no original, né? Tanto Gavião Negro como Falcão da Noite. E como é que chamava aquele rapaz alado que era adotado pelo... Ele é do... Como é que é? Northwind. Northwind era em inglês. Em português ficou Boreas. Boreas, exato. Como se fosse o Vento do Norte, né? Se eu não me engano. Ele é o deus que representa o Vento do Norte. E o nome dele é Norda. O nome da identidade secreta dele. Era na Groenlândia, ficava Feifera. Essa civilização de Homem-Espaço ficava numa montanha alta da Groenlândia. O Carter Hall, junto com um outro cara, que descobriram essa civilização. Ficavam, tipo... E aí o que aconteceu? O cara que acompanhava o Carter Hall, que fez essa descoberta, é um homem negro. Cientista. E ele... Isso, um cientista negro. Também, e ele teve relações com uma dessas mulheres pássaro. Isso, de Feifera. E saiu Norda. O Norda é um híbrido. Um híbrido humano e feiteriano. Isso. É afilhado do Hawkman, do Carter Hall. Lembrando que Feifera, ela surgiu ainda nos anos 40 numa história justamente de Hawkman da Era de Ouro. Né? Também teve o Núcleo, né? Também. Núcleo, que mais tarde viria a ser chamado de Esmaga-Átomo, né? Ele é filho de quem? Esse cara? Ou é... Eu até achava que ele era relacionado ao primeiro átomo. Não, justamente o Núcleo, na verdade, ele não é nem filho adotivo, ele é tipo neto adotivo do primeiro átomo, porque o átomo, ele adotou a filha de Ciclotron. O Ciclotron, para quem não conhece, era Terry Curtis, que durante a Era de Ouro, ele não teve poderes nem identidade secreta. Ele era um cientista, ele tinha sido originalmente sequestrado por ultra-humanoide para criar invenções para poder chantagear o mundo. E Superman, o primeiro, no caso, o Superman da Terra 2, né? Chegou lá, desbaratou os planos de Ultramanoide. O Ultramanoide aparentemente tinha morrido num vulcão, né? Lembrando que nessa época o Ultra-Humanoide estava no corpo de Dolores Winter, a atriz. É uma historinha um pouco longa, né? Basicamente, depois, o Terry Curtis, ele foi revelado que ele tinha câncer, ele e a filhinha dele, recém-nascida. Cova, peraí, só para contar aos leitores, quem não sabe, o Ultramanoide é um vilão que é um cientista do Superman da Terra 2. E ele tinha a mania de ficar passando o cérebro para outras pessoas e até outros coisas. Corpos. Mas era necessário. Isso, mas ele passou o cérebro já para um dinossauro.
Pra E mulher. acho que a versão mais conhecida é de um gorila Gorila. albino. Ele também passou Mas por ele uma atriz, né? também- Foi pra uma atriz, né, também? A atriz Dolores Winter, né, que Isso. eu mencionei já. Ele também, vários outros, é porque essas outras identidades não foram muito bem conhecidas, né? Tem uma história, né, com o Superman da Terra 2 que ele até fica no corpo de um inseto gigante, né? Aqueles insetos gigantes que era criado pela Lana Lang da Terra 2, né? Quando ela tinha o alter ego dela de Rainha Inseto. Mas Rainha Inseto só era na Terra 1, não? Não, teve Não, uma rainha na Terra 2 também. Eu também não sabia. A Lana Lang da Terra 2, né, ela não viveu em Smallville. As características da Rainha Inseto da Terra 2 para a Terra 1 eram um pouquinho diferentes, né? Enquanto a Terra 1 transformava parte do corpo em inseto, na Terra 2 ela controlava e fazia insetos gigantes. Retornando ao papo de Ciclotron, Terry Curse e sua filhinha estavam com câncer devido aos seus experimentos com energia nuclear, que até então era uma coisa quase desconhecida para a humanidade. Chega o Ultramanoide que estava vivo, né? Ele tinha forjado a morte dele no vulcão. Oferece a ele tratar os dois, né? O cientista teria que ajudar o Ultramanoide a conquistar o mundo. O Ultramanoide cura o câncer da filhinha e faz o corpo de Terry Curtis converter essa radiação que está matando ele em poderes, né? Ele podia disparar rajadas de energia, ele tinha super força, podia voar. Então, houveram vários intuitos, né? Ele fez o coitado do Terry Curtis agora adotando um uniforme, se chamando Ciclotron, roubar o artefato conhecido como Martelo de Thor. Só que esse não era o verdadeiro Martelo de Thor. Isso era um artefato utilizado por um vilão do Sandman original, que era o Contos de Fada Phantom. Contos de Fada Phantom se passou como o deus nórdico Thor para cometer crimes. Isso, somado a outros combates com All-Star Squadron, né? Mas no começo, pelo menos no começo, o Ciclotron estava sendo chantageado. Porque Exatamente. Você faz o que eu quero, senão eu não te curo. É mais ou menos assim que o Ultramanoide fazia, né? Ele tinha que fazer essas coisas, obedecer ao Ultramanoide. Também Então, Já tinha que vocês estão falando de vilões, tem outro vilão que tem um filho também, que foi o Onda Metal, né? Fazia Sim. parte da Corporação Infinito. O nome dele era Onda E Metal tem uma Júnior coisa- ou é Onda Metal 2? Como é que se chamava ele mesmo? O filho, no caso. Júnior. Júnior. Mas a gente vai chegar nisso, Uhum. Porque vale Então, também essa lembrar filhinha- que a Corporação Infinito era escrita pelo Thomas e lançou uns nomes interessantes. O Jerry Ordway e o Mark Farlane, o famoso Homem-Aranha, desenhava Sim. a Corporação Infinito. Desenho de isso no Spawn pós-crise, né? Não, Oi? pré-crise ainda. É Pré-crise. mesmo? Porque eu me lembro que a primeira vez que eu fez vi o as Todd últimas edições, durante todas as histórias, concomitantes. Alô? É porque a primeira vez que eu li uma história, que eu vi uma história sendo desenhada pela Farlane, foi o encontro da Corporação Infinito com os Guardiões Globais, foi pós-crise. Não, mas eles já tinham enfrentado a Elix, né? A primeira vez que eles enfrentam a Elix, essa história foi desenhada pelo McFarlane. Sim, só para fechar aquela questão ali do Nuclon, né? Então, aquela garotinha que era filha do Terry Curtis, do Ciclotron, ela foi adotada pelo Átomo original e pela Firebrand, né, que é algo como Labareda, né, o flamejante. Ela cresceu até ficar adulta e teve outro filho, que esse sim é o Nuclon. O que é engraçado é que o Átomo é um cara baixinho, entendeu? Sim. E o Nuclon tinha 2,10 metros normalmente e tinha o poder de crescer. Mas você falou a Firebrand, então eu não sabia. A Firebrand casou com o Átomo original? Não. Eles só se uniram ali. Para criar entendi. Isso. Mas
O Átomo original aconteceu também nisso aí, ele enfrentando o Ciclotron. O Átomo original, ele não tinha poderes, ele é só um lutador. Mas ele, por ele enfrentar o Ciclotron, ele ganhou uma espécie de força atômica. Ele ganhou uma super força que, lógico, não se equivalia ao Superman e a Poderosa, mas era muito superior à força, por exemplo, do Homem-Hora. Que o Homem-Hora também era temporário, né? As forças dele. Corporação Infinito foi publicada na sombra do sucesso de Novos Titãs? Provável. Ou de X-Men também, né? O pessoal tava mais na onda X-Men nesses últimos... Sim. Mas então, o Sideral, o Star-Spangled Kid, ele se juntou, vamos dizer, ele é como se fosse, se os outros, por exemplo, no Clone ficou com o manto do Átomo, representava o Átomo. O Norda e o Escaveiro de Prata representavam o Gavião Negro. A Alita, a Trevor, a Fúria representava a Mulher Maravilha. O Sideral, ele foi representando o Starman. Sim, Starman. Então, faz sentido. Que depois o Starman ficou querendo se aposentar. Teve momentos assim, por exemplo, durante a crise, ele voltou durante a crise para ajudar, mas ele se aposentou e deixou o bastão dele para o Sideral. Sim, tanto o bastão como o cinturão cósmico. Dessa versão do Corporação Infinito, né? Apareceram mais 2 versões, nesse caso foram versões da Pantera e do Doutor Meia-Noite. Né? Sim, a Yolanda Monte. Já é mais pós-crise, né? Quando a Yolanda ela foi no final da crise. Não, a Yolanda ela surgiu durante a crise. Assim, ela surgiu no finalzinho, mas aí já não se juntou com a equipe só depois, né? Não, foi bem no meio. Mas é run. Tanto que a origem da Pantera na crise, uma das revistas Super Amigos. Não, mas ela, como Pantera, surgiu durante o finalzinho da crise. Mas ela já aparecia nas histórias como uma namorada do Ted Grant, do Pantera. Eu me lembro que eu acho que eles estavam. Não era namorada. É porque ela tá muito mais nova que ele, não? Pô. Assim, a gente sabe que não respeitava muito as regras, não, mas até aí, nessa época aí. Eu me lembro, eu acho que eles estavam jogando vôlei de praia. Alguém tinha uma casa de praia, estavam jogando vôlei de praia. Aí ele aparece com ela, aí mostra aquele negócio de todos os membros masculinos da Corporação Infinita. De repente, cai o queixo, aí mostra a cara de cada um vendo ela. Na verdade, a Yolanda Montes era filha de um adversário de Ted Grant no ringue, né? Se eu não me engano, Yolanda Montes, ela era uma das crianças, né, que foi experimentadas, né, ou sofreram experimentos pelo Dr. Love. Dr. Love tinha experimentado diversas substâncias, né, em gestantes. Muitos dessas crianças se tornaram os membros da Elix, né, que é um grupinho de vilões. De onde saiu aquele Dr. Bones, o Bones, né? O diretor Bones. Uhum. E para quem está lendo agora, ele está bem influente, está bem em voga nas revistas atuais. Uhum. Só perguntar uma coisa, vocês nunca sentiram falta de ter assim, a gente vai falar depois, né, da série da Stargirl, mas o Jay Garrick ter um representante velocista até na Corporação Infinita, assim, nunca teve, né? A Corporação Infinito, ela terminou, eu acho que teve 18 edições depois da crise. O Sideral, ele mudou o seu nome para Skyman, Homem do Céu, mudou o traje também. Botou os circuitos do bastão cósmico e do cinturão cósmico na roupa. Só que depois de um tempo, eles numa batalha, não era com a Helix, mas estão batalhando, eu acho que um outro grupo de vilões. Acho que é o Bones, ele estava sendo admitido como membro, né, da Corporação Infinito. Ele tinha saído da Elix e estava junto com a corporação. Diga lá. E numa briga, o Solomon Grande bateu no Sideral e ele voou contra o Bones. Só que o Bones, ele tem um toque de cianureto. Sim. A pele dele é altamente venenosa. Se você tocar nele, você é envenenado com cianureto. Aí ele tocou, quando o Sideral foi para cima dele, sem querer, teve contato de pele e ele matou o Sideral. Quer dizer, o Skyman, o Celestial.
como é chamado nesse tempo. Exato. Aí o grupo se dispersou depois disso. Fúria, ela estava grávida, né, de Hector Hall. Hector Hall tinha morrido devido às maquinações da reencarnação de um vilão de Gavião Negro, Hatset, que ele agora estava no corpo de uma mulher. Mais tarde, teve uma história do Eclipse. E aí ele estava não sei se ele estava realmente na ilha. Como é que é? A Ilha do Demônio? Como é que é o nome daquela ilha do Eclipse? Ilha Diablo. Ilha Diablo. Foi a ilha onde Bruce Gordon se tornou hospedeiro de Eclipse. Acho até que ele fala na série mesmo, esse nome mesmo, tá certo. Sim. Aí, eu não sei se é nessa ilha que ele estava ou numa outra que ele estava dominando. E aí mandaram um grupo de super-heróis lá para matar, para dar um jeito no Eclipse. Só que o Eclipse matou todos esses super-heróis. No meio deles estava o Pacificador. A gente pegou assim, quais são os heróis bucha que a gente pode se livrar? Aí pegou Pacificador. Eu me lembro que estava a Doutora Meia-Noite, que é essa que a gente vê no seriado, que é uma adolescente, só que na revista ela não é adolescente. E tinha um grupo, uns 5 ou 6 super-heróis, ele matou todos. Eu me lembro que estava a Doutora Meia-Noite, mas eu não lembro se Sim, estava... a Doutora Meia-Noite, Beth Shop. E você lembra se estava a Pantera também? Yolanda. Estava Pantera e Yolanda Montes. Né? As duas morreram ali. E aí até teve essa história. O Pacificador morreu ali. E mais tarde... o Pacificador morreu ali. Aí depois, mais tarde, trouxeram ele de volta. Quer dizer, botar um outro Pacificador. Um substituto. Que usava um traje vermelho, dourado. Aí depois... O Comandante Gládio também morreu ali. Depois trouxeram o Pacificador de volta, o original, nas histórias do Besouro Azul, Jaime Reis. Bom, depois da Corporação Infinita, eu acredito que o legado, para mim, o próximo autor que vai mexer com o legado e fazer uma grande obra é o James Robinson. A próxima parte do legado, assim, que eu acho muito importante, é quando o James Robinson escreve A Era de Ouro, né, que a gente já comentou no outro episódio. Se você não viu, vai lá ver. Está aí na playlist. E ele empolga tanto, ou melhor, vamos dizer assim, ele gosta tanto do universo que ele vai fazer o que eu considero a sua maior criação, que é a série do Starman, que é nesse momento que o Jack Knight, o Starman, vai ter o legado dele trabalhado, né? O Starman, Jack Knight, ele é o filho caçula de Ted Knight. É pouco conhecido do leitor brasileiro, mas o David Knight, que era o filho mais velho de Ted Knight, ocupou, né, tentou ocupar brevemente o título de Starman, enquanto Ted Knight estava preso no limbo do Ragnarok, que a gente já comentou aqui no outro episódio da Sociedade da Justiça. Nessa época, quem era conhecido como Starman era o nosso Will Payton, que era do Arizona, né, se não me engano, a base de operações dele, se alguém pode me corrigir. Os dois lutaram contra um antigo vilão do Ted Knight, conhecido como Névoa. Só conseguiram derrotar, né, devido aos poderes de Will Payton. A Mega Saga, Zero Hora, chegou aquele extemporâneo. Aí ele foi combater a Sociedade da Justiça, ele tinha poderes temporais. E ele envelheceu toda a Sociedade da Justiça. Sim, isso é um ponto importante. O Doutor 3 Meia-Noite... membros do grupo morreram, o Doutor Meia-Noite original, o Homem-Hora original e o Átomo original. E os outros envelheceram. E o resto ficou velho. Por isso, o Starman simplesmente passou o legado dele adiante, pegou e entregou o cajado dele para o filho mais velho. Sim, o David Knight. E aí começa a nova série do Starman, com ele sendo Starman, o filho David. Sim, é o filho David, mas logo no começo ele morre, né? E aí sobra daí vem divertido, né? Que não sobra nem o bastão, né? Sobra o cajado do Starman. Sim, que é o protótipo. Sim, e teve outro Starman ainda antes, que foi o que no Brasil ficou chamado de Zenith, que era um alienígena, né? Mas não tem nada a ver com o Will Payton, não tem nada a ver com o legado.
E essa Na verdade, série... ele tem algo a ver com o Will Payton, sim. Se depois é? eu me permitir explicar. Tá. Mas essa série é legal porque ela não exclui nenhum dos outros Starmans, né? O cara Exatamente. trabalha todos os Starmans na série. Pra quem gosta de Starman, assim, a melhor coisa já escrita sobre Starman. Vocês vão brigar comigo, eu acho a melhor coisa escrita do legado da Sociedade da Justiça até hoje. Para mim, é um dos clássicos dos anos 90, assim, que a Panini publica, minha filha, publica esse negócio, mas publica de um jeito que todo mundo pode comprar. Não fica botando capa de R$ 200 que vai morrer na primeira edição, né? E deu uma personalidade própria para o Paul City, que é a cidade do Starman. E ele pega o Sombra, por exemplo, e transforma o Sombra num personagem hiper carismático, assim, um personagem... Não, o Sombrio, né? O Shad, né? Shade. Mas ele não chamava É o Sombra? Penumbra, né? Como então tá, na editora Magnum traduziram como Penumbra. Estão Tá chamando bom, ele então, assim também na peraí. tradução da série da Stargirl. Não, depende. Na legenda é Penumbra e no dublado é Sombra. É? É bizarro. Certo. Tudo bem. Bom, e ainda pega o Shade, que é um vilão da Sociedade de Justiça, e transforma ele num personagem hiper carismático, assim. Provavelmente o melhor personagem da revista, né, que durou 65 edições, se eu não estou enganado, e mais alguns especiais que pipocaram ali, por aqui e por lá, como, por exemplo, o crossover com o Hellboy e com o Batman, que é bem divertido. E durante teve um crossover com a família Marvel. Também. Eu tenho que relembrar, né? Eu tenho que relembrar. Claro. Tenho que deixar Mas isso aí, claro. uma das coisas assim que o pessoal está perguntando assim, pô, se o Jack Knight, que era o Starman dessa revista, foi tão legal, cadê ele? Por que ele sumiu? O grande barato do Jack Knight é que ele renegou o legado desde o princípio. Ele foi meio que forçado a participar daquilo, né? E no final ele casa com a filha de um dos vilões do Starman, que é o The Mist. É o Névoa. E eles têm, que é o Neva. E eles têm um filho e depois que ele tem um filho, ele abandona a carreira de super-herói. Mas os outros autores, eles não querem mexer nele, porque nesse personagem, porque é como se fosse um personagem do James Robson, entendeu? Só quem tem o direito de mexer nesse personagem seria o James Robson. É o que o Alan Moore queria que fosse dos dele, né? Mas não conseguiu. Porque você vê que tem certos vilões, ou até personagens criados, por exemplo, aquele vilão Sabak, do Capitão Marvel Jr., chegou o... Qual é o nome daquele escritor que eu não gosto? Jude Winnick. Jude Winnick. É esse mesmo. Por exemplo, o Sabak, o Jude Winnick, numa história, pegou, matou o Sabak anterior e criou um novo Sabak, uma cara de diabo. Era um russo e tal. Aí, só quem usa esse Sabak é o Jude Winnick, pra você ter uma noção, entendeu? É porque foi um personagem que criou. Tem personagens assim que foram criados, só quem usa é o autor, é o escritor que criou ele, entendeu? Vamos dizer assim, é a mesma coisa de James Robson. Mas eu acho que o melhor paralelo é o Sandman, porque o James Robson dá a impressão, eu não sei se eu já disse em algum lugar, que ele se espelhou no Sandman. Ele já fez, quando ele começou a fazer a série, ele queria que ela tivesse um término em tantas edições. E aí fica essa coisa assim do personagem intocável. Uma hora ele vai aparecer, provavelmente. Mas enquanto o Jeff Jones tiver influência dentro da DC, ele não volta. Eu acho que ele não voltou antes por causa disso. O Starman foi publicado no Brasil pouquíssimas edições na Magnum, que depois rola uma história aí que eram edições piratas, né? Que eles publicavam Starman e Hitman na época. E também... E não pagavam os direitos autorais? E não pagava os direitos autorais. E se eu não me engano, se eu não me engano, algumas edições ainda foram lançadas pela Pixel, se eu não me engano, numa revista encadernada, de lombada quadrada. Agora eu esqueci qual revista era. Bom, e algumas outras edições foram lançadas no Brasil. A Panini pega os direitos da DC no Brasil, lança um encadernado luxuoso, que não vende nada, que era muito caro na época. E cara, de um herói que pouquíssima gente ia ler, e não deu.
sabe? Ô, Panini, faz um capa cartonada aí, baratinho, deixa todo mundo mais baratinho que vai rolar, cara. Por favor, Panini, publica isso, nunca te pedi nada. Aliás, deixa eu até falar sobre uma coisa também, né, que é uma das coisas mais bizarras que teve nos anos 90, né? Eu acho que foi após a saga do Zero Hora, que teve lá em 94, eles introduziram um novo personagem chamado Jerry Stevens, que seria um mercenário que foi contratado para roubar os artefatos do Senhor Destino, né, que seria o elmo, o colar de Anubis e a capa. Mas aí aparece tanto o Kent Nelson como a Inza, né, que seria a esposa dele, que ambos foram os últimos senhores de destino que teve, e eles tentam recuperar seus poderes, mas o Nabu os rejeita. E depois eles acabam sendo mortos por uns capangas de um demônio chamado Kingdom. Não sei nem se no Brasil traduziram, né, como o Reino, teve outro nome, mas enfim. Aí esses emissários do Kingdom, na verdade, eles queriam também os artefatos, mas esse personagem novo, o Jared, ele tenta usar os artefatos contra esses demônios, né? Mas ao invés de ele virar o Senhor Destino com roupa clássica, a capa ela vira como se fosse uma atadura no braço direito dele, o elmo vira um facão e o colar de Anubis ela vira na verdade uma tatuagem no olho direito dele. E essa é a fase que ficou conhecido como o Senhor Destino de Facão ou simplesmente Destino, né? Ele teve uma revista própria com 22 edições e essa fase durou mais ou menos uns 2 anos. E depois teve até uma outra revista chamada O Livro do Destino que durou somente 1 ano com 12 edições. Eu não lembro porquê, mas nessa revista do Livro do Destino eles mudaram a origem do Jared. Não aconteceu mais o que eu acabei de falar, né? Nessa nova versão, ele é um arqueólogo e vai justamente no deserto do Saara procurar a tumba de Nabu, né? E ele até encontra, na verdade, até uma pirâmide que estava invisível, e ele é recebido justamente pelo Kent Nelson e a Isa, que estão lá bem velhos, assim, meio que como se fossem escravos, e estão esperando justamente vir o próximo Senhor Destino para eles finalmente ficarem libertos, né? Seria mais ou menos uma maldição. Aí dessa vez, o Elmo, né, de Nabu, ele escolhe o Jared como o novo Senhor Destino, mas também ele fica com o mesmo visual que eu falei anteriormente. E uma vez que isso acontece, justamente o Kent e a Inza, eles retornam para um corpo mais jovem, né, um corpo que fica até uma aura mais brilhante, e simplesmente desaparece. E essa fase do Gerald como o Destino acaba justamente na primeira revista da JSA, né, que ele aparece do nada meio moribundo porque ele tinha acabado de levar uma facada nas costas. Mas aí, cara, o sucesso, eu não vou nem falar do sucesso da edição, mas o sucesso do amor do James Robinson com a Sociedade da Justiça vai pegar muito forte quando lança a Liga da Justiça do Grant Morrison, que é JLA. Sim. O pessoal resolve publicar na cola do sucesso da JLA, né, a JLA, aliás, é LJA, né? Na cola da LJA, do Grant Morrison, eles resolvem publicar a SJA, a Sociedade de Justiça da América. E aí o James Robinson começa a escrever com o Dave S. Não é isso? Até a primeira história faz referência a essa história que eu falei, que eu contei no último episódio, que tem os últimos dias da Sociedade da Justiça, que eles estão num cemitério, não sei o que estão fazendo no cemitério, e aí surge o... É o Destino, Jared Stevens. Ele aparece no cemitério e morre. Só que isso é tipo uma referência a essa história de últimos dias da Sociedade da Justiça. Porque começa assim, eles estão todo mundo no cemitério e aparece o espectro cambaleando e cai. Aí vão lá ver o seu destino, consegue descobrir o que é. Então, acontece a mesma coisa. Então, tá todo mundo lá no cemitério, aí aparece esse destino andando, cambaleando e cai e morre. Aí eles vão lá e descobrem o que aconteceu. Só que ele é isso, é uma referência. É um belo parâmetro. Quando é que o Jeff Jones entra na SJA? Porque o sucesso da revista realmente se dá quando ele pega para escrever, né? Mas antes de perguntar quando é que ele entra, assim, qual é a primeira formação da sociedade do James Robinson quando começa? Não, acredito que seja Jeff Jones, não? Não. O Jeff Jones, antes de entrar, eu acho que ele, antes de entrar, ele escreveu uma história, uma revista solo da Spangled Kid, só que é chamado assim, Stars and Stripes, Estrelas e Listras. Aí lá ela não tinha ainda o cajado, ou tinha? Não, né?
Porque o cajado só foi pegar Não, depois. acho que ela tinha o cinturão só. Uhum. O seriado chupiou muito dessa revista, né? Se baseou muito nessa revista. Ela estava em Blue Valley, que é a cidade natal do Wally West, Wally né? Onde West. ele nasceu. E aí passa as aventuras lá. Aparece o Shining Knight, né? O Cavaleiro. Esqueci o nome dele em Cavaleiro português. Brilhante. Cavaleiro Brilhante. E aí aparece lá, tá, acho que uns vilões antigos. O Pat Dugan cria o Stripes, né, o robô gigante. Sim, a armadura. baseado. A partir dos restos do Homem-Robô original, que a gente estava falando sobre ele, né? Uhum. Parece que tem alguns componentes dele nesse traje. Cara, só pra saber, o Faixa, ele é um cara pau-mandado também, porque no seriado dá uma raiva, porque a menina que é Não, afilhada ele era. manda nele, cara, é tudo... Não, mas Sério? é que eles, quando foram criados, o Sideral era um rapaz rico. Acho que era adolescente. E o Stripes, quer dizer, Stripes, Era mecânico. Stripes, ele é um mecânico e motorista. Ele é um cara fortão, já adulto. E ele é do sidekick do Sideral, entendeu? Originalmente. Não, mesmo assim, parece que é a mesma dinâmica. Não, é porque não, porque assim, você vê nas antigas, tem umas fotos de um cara parrudo forte, é um cara bruto, né? Mas na série, assim, ele já tá mais velho, mas ele fica assim, então, não sei o quê, é tudo, não faz nada. Até o próprio filho fala assim, você não é ninguém, né? Os caras zoam ele, que não, tipo, ele existir ou não ali nas histórias não serve nem pra ser um mentor realmente da Stargirl na série, ele serve. Vamos voltar. Aí a gente tava ainda no começo do James Robson. Mas vale lembrar também que tem a Sideral, né? Tem uma função, é muito importante para o Jeff Jones, porque o Jeff Jones perdeu uma irmã num acidente de avião e a Sideral é totalmente baseada na irmã dele. Né? Não, é que só você vê nas histórias escritas pelo Jones, ele sempre dá muito destaque para ela. Ela é sempre tem um protagonismo na história e ela é sempre assim caracterizada como se fosse assim excepcional, entendeu? Assim, ela é sempre a mais calma, a mais perspicaz, a mais, você tá entendendo? Cheia de qualidades. A mais exaltada, né, no caso. Não, mas aí é lançada a JSA, né, com roteiros do Robinson, e que tinha a formação do Pantera, na primeira edição do Sandy, né, que era o parceiro do Sandman, o sidekick do Sandman. Aí a gente tem a Sideral, a gente tem o Starman, o Jack Knight, ele chegou a fazer parte, o Alan Scott, o Jay Garrick, Flash. Aí nós temos a Canário Negro, nós temos o Esmaga Átomo, que era o Nuclon. A gente tem o Homem-Hora daquela saga do Grant Morrison, DC 1 milhão, né, que é um androide que viaja no tempo, mais a Hawk Girl, que é uma nova versão da personagem também, que não é a Shaera, é uma terráquea, no caso, né, porque a gente já tinha... ela é a reencarnação como das histórias da Sociedade da Justiça, que vale que o Gavião Negro pós-crise, ele já é muito mais baseado no Gavião Negro da Era de Prata, que era um alienígena do planeta Tanagar. Na sequência, né, a gente tem que falar que o Jeff Jones entra nos roteiros, né, ele, como vocês já disseram, ele estava trabalhando na Sideral. Eu acho que ele até entra com a saída do Robinson e segue ele e o Goyer por muito tempo, até ele ficar sozinho no título. E dá para dizer que a sociedade, a JSA do Joe, é onde o legado da Sociedade da Justiça se faz valer de vez. Bruno, o que você acha? Do que eu vi, eu acho que o Geoff Johns ele fez um bom trabalho de juntar tanto essa parte do legado com a própria sociedade original, entendeu? Eu acho que ele sempre foi muito bom nisso, de pegar as coisas da Era de Prata, de resgatar e fazer novas fases. Acho que até antes de ele ir para o Lanterna Verde, ele estava justamente lá e foi onde cresceu o nome dele, né? Uma das coisas legais dessa etapa aí da JSA, principalmente quando o John, eu acho que tem um dedo muito forte do Jones, que ele começa a reinventar, criar novas versões dos personagens
ou que estão muito velhos, ou que já não estão mais ali presentes na cronologia da DC na época do pós-crise, né? O que você destaca aí para a gente? O Senhor Incrível 2, né? Que era um jovem afro-americano que ele tinha muitas habilidades, lutava muito bem, era inventor, era médico, fazia tudo. Só que ele ficou extremamente deprimido depois que a mulher dele morreu. Né? Se não me engano, ela morreu parece que foi num acidente. Eu sei que ele se aproximou de gangues, né? Uma gangue de arruaceiros, e simplesmente ia deixar eles espancarem ele até a morte, porque ele não estava aguentando mais viver. Só que chega o Espectro e dá um toque a ele, que ele conheceu o Senhor Incrível original, que também tinha uma história parecida, também era um cara que tinha muitas habilidades, mas que chegou uma época que não tinha mais desafios para ele, ele ia tentar se matar. E ele, vendo outra garota que estava tentando se matar também, ele foi ajudar ela e começou dali a carreira heróica dele. Então, ele resolveu, né, usar as habilidades dele como um novo herói. Tem o Gladio, tem o Homem-Hora, que é o filho, né? Tem Sim, o Homem-Hora, a Ciclone. O Homem-Hora 2, né? A Ciclone, né? Ciclone era a neta da Tornado Vermelho original, que era a Marrunkel, que ela não exatamente fez parte da Sociedade da Justiça, mas apenas apareceu muito esporadicamente. E agora a Marrunkel era simplesmente uma empregada ali dentro do QG da Sociedade da Justiça. Magog, né, que era um herói, né, um soldado que ele ganhou poderes depois que ele se envolveu com uma entidade chamada Gog, que era do Quarto Mundo. Um dos deuses do antigo Quarto Mundo que deu origem a Apocalipse e Nova Gênesis. Ele teve um título próprio. Então tivemos o Mr. América 3, o Cidadão Gládio, que era, se eu não me engano, um neto do Comandante Gládio original. Comandante Gládio, para quem não... Diga. Ele fazia parte da família, a família dele. Da família. O Comandante Gládio original, e o Gládio, que fez parte da Liga da Justiça, que era um ciborgue, foi destruído, morto, também fazia parte. E estavam caçando, ele até foi transformado, ele até virou o Cidadão Gládio, porque Vandal Savage começou a bancar vários vilões nazistas e mandou eles matarem os descendentes. Matar os descendentes de super-heróis com temas patrióticos. Tanto que mataram todos os descendentes do Minuteman. Minuteman é um personagem da Fawcett. O Minuteman original até apareceu nas revistas do Capitão Marvel, lá, o Shazam, o poder de Shazam. E aquele personagem que era uma galhofa, o Capitão América, da Liga Cômica. General Glória. Isso, General Glória, mataram ele e os descendentes dele também. Aí tentaram matar esse aí. Mataram vários da família, mas esse aí parece que ele tinha perdido a perna num jogo de futebol, mas num acidente perdeu a perna. Um dos vilões tinha um negócio que ele tocava nas pessoas e transformava em metal. Aí tentou fazer isso nele e aí que ele ganhou os superpoderes. No caso, relembrando a Ciclone, né, que era neta da Marrom, que ela tinha poderes sobre o ar e também sobre o som. Homem-Hora. Homem-Hora era o filho do Homem-Hora original. Homem-Hora, ele havia confrontado o Homem-Hora Android, né? Esse Homem-Hora, no caso, o filho, né? Ele estava com um tipo de leucemia causado pelas pílulas Miracle. Parece que o Homem-Hora Android, né? Ele ajudou a ele a se recuperar dessa doença. O Homem-Hora Android tomou o lugar de Rex Taylor quando ele foi morto pelo Extemporâneo. Agora o Rex Taylor original estava de volta. Tem o Detonador também, né? É nessa hora que ele entra. Sim, o Detonador. Mas antes de falar o Detonador, tem a Jessie Quick. Parece que ela perdeu os poderes para ajudar, porque ela deu os poderes. É como se ela tivesse dado os poderes dela para ajudar a derrotar o Zoom. Ela estava sem poderes. Só que aí, esses eram os poderes do pai.
ela volta como Liberty Poderes Bell, da mãe. com os poderes da mãe. E ela agora ela tá casada com o Homem-Hora. Aí tem o Detonador. O Detonador, a gente falou de legado, esqueci o Detonador. O Detonador é um personagem que surgiu nos anos 90. É um rapaz que tinha poderes sons, ele saía destruindo tudo, assim. Só que não porque ele queria, era um acidente. Não tinha controle sobre os poderes. Só que descobriram, o Vandal Savage, ele fez alguma coisa nele, mexeu na... Ele é um filho de algum super-herói, de um dos super-heróis da Sociedade da Justiça. Calma. Posso E não falar? sabia qual era. Não sabiam qual era no Posso tempo. falar? Ele foi descoberto como sendo filho do Átomo original, Al Pratt. Foi o único filho que ele realmente teve biológico. Mas não sabiam. Na maioria da série, da revista, não sabiam. Ficou um mistério. Ele estava querendo descobrir. É verdade. E o Vandal Savage tinha mexido no DNA dele e botou DNA de vários super-heróis da Liga da Justiça, inclusive o Marciano. Então, ele, além dos poderes que ele tinha, ele ia desenvolver poderes dos outros. Ele tinha o potencial para desenvolvê-los, mas não mostrou na série, né? Nem depois. Né? Não, depois ele mostrou sim. Ele entrou nos Titãs, ele passou a voar, ele começou a ter uns poderes, super força, umas coisas assim. Aí, quando ele foi para o Jovem Não, super força ele desde o começo ele tinha. Mas ele aí, absorvia energia, né? Isso. E convertia em super força ou explosões. Mas ele teve um certo desenvolvimento. E o Geoff Johns, quando colocou ele na Sociedade da Justiça, retirou esse desenvolvimento e retirou todos esses poderes que ele tinha ganhado. O que aconteceu? É como se tivesse pego ele direto da série. Ele não tivesse passado pela fase de Titã. E o Detonador, ele tinha um problema. Durante Crise Infinita, o Detonador, ele fez brevemente parte dos Combatentes da Liberdade e sofreram um ardil por parte de vários vilões conhecidos como Sociedade Secreta Super Vilões. Né? Sim, mas quando chegaram lá, só estavam os membros mais poderosos. Certo. E aí, não deu. A maioria morreu. E o Detonador, o Zoom desfigurou a face dele. Ele ficou com uma... E aí, ele passou a usar a máscara continuamente. Não tirava mais a máscara. E aí ele se juntou à Sociedade da Justiça sob a asa do Homem-Hora e da Liberty Bell. Bom. Você acha que vai ter isso no filme da Adão Negro? Essa parte do Detonador aí? Não sei. Não, mas aí são personagens diferentes, porque o Esmaga-Átomo é o Núcleo, não é o Detonador. Sim. Tá certo. Mas os dois são ligados ao Átomo. Ao Átomo, sim. E mas tem um uniforme parecido. Sim, mas o uniforme do Detonador veio primeiro, não veio? Não. O do Detonador... porque o Esmaga-Átomo, o uniforme e esse codinome veio de Kingdom Come, né? Do Reino da Manhã. Sim. Veio antes. Aproveitar só perguntar uma coisa. Aquele segundo garoto lá que ele manipula o Thunderbolt, ele também veio de Reino do Amanhã? Ou veio daí também? Sim. Começou, né? Lembrando que Reino do Amanhã é a Terra 22. É um universo paralelo. Mas muitas coisas que se viu em Reino do Amanhã, aí é que eu digo, isso influenciou bastante o título Justice Society of America. Por exemplo, a Ciclone, ela surgiu lá, ou no caso, a contraparte dela da Terra 22. Mas quando começou a parte aí de escrever, não tinha voltado o multiverso ainda, né? Assim, não, ainda não. É por isso que eu pergunto, porque assim, há uma dúvida que eu não cheguei a ler é exatamente isso. Como é que o Superman lá do Kingdom Come apareceu antes de voltar ao multiverso? Era o hipertempo? Não, mas isso aí eu acho que foi depois, já tinha voltado o multiverso. Já tinha voltado? Foi depois daquele, acho que foi já um ano depois. O negócio de um ano depois. Eu jurava que era 2003 essa parte aí, mas tudo bem, então beleza. Tem que ver a data das revistas. Se não me engano, Crise Infinita de 2005. Maravilha. Bom, talvez eu também. Não, maravilha. Eu quero então agradecer aí a presença do Bruno Castro, do Renegado e do Cova. Espero que vocês voltemos em breve para mais lambisgoiadas. Não é mesmo? Estaremos dispostos, sim. Então, falou, galera. Obrigadão. Até a próxima.